bom com você? Graça e paz. Eu sou Michele Duarte, série Recomeços com Deus. Tá uma bênção, glória a Deus que você está fazendo. Eu tenho orado, viu? Para Jesus sobre a sua vida. Que bom que você chegou até aqui. Dá uma curtida aqui, compartilha com alguém. Se essa palavra falar com você, que eu tenho certeza que ela vai tocar ao seu coração. Hoje eu quero falar com as pessoas que se sentem traídas. Você já teve uma traição na sua vida? Quem já te traiu? Já se decepcionou com muita gente? Hoje a gente vai estudar sobre um homem chamado José. O nosso tema de hoje traz José, o recomeço. Depois da traição é tão difícil, né? A gente tem que ter forças para enfrentar tudo aquilo. A nossa palavra está lá em Gênesis 50:20. Pegue sua Bíblia. Se você não tem, volte a comprar. Que Deus, Ele fala com você na palavra. Amém? Oro para que o Espírito Santo fale conosco nessa noite, para que essa palavra seja bênção de Deus e resposta na sua vida, em nome de Jesus. Gênesis 50:20 diz assim: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para que, como se vê neste dia, bem, amém, para conservar em vida a um povo grande. José, ele é o retrato vivo de alguém que foi rejeitado. E mesmo assim, ele escolheu permanecer fiel. Ah, Michele, mas na teoria é muito fácil, na prática é difícil. É por isso que a palavra de Deus, ela tem que ser o teu principal alimento, a tua melhor direção de vida, a tua melhor resposta. É a palavra do Senhor. Ela é o teu refrigério, ela é a tua instrução. Desde o princípio, José foi um homem marcado por promessas. Sonhador, ousado, cheio de graça diante de Deus. Mas o preço de carregar um chamado é ser incompreendido. É profundo. Eu gosto da profundidade. Eu gosto que você aprenda. A palavra diz que os seus próprios irmãos o rejeitaram, o venderam, mentiram sobre ele. E eu sei que talvez você tenha sido rejeitado por pessoas que deveriam te amar, por amigos que deveriam te apoiar. Mas assim como José, essa rejeição não foi o fim, aleluia. Ela foi o início do recomeço. José foi lançado numa cisterna, foi vendido como escravo, foi preso injustamente e ainda assim, ele não perdeu a essência. O diabo, ele tentou tocar em tudo, menos na sua fidelidade. José não pecou. José não se corrompeu. Ele foi fiel até dentro da prisão. Ele não tinha visibilidade, mas tinha integridade. E Deus vê os bastidores. Meu irmão e minha irmã, deixem falar de você. Deixa a fofoca rolar solta. Deixa que as palavras o vento leva. Mas o coração e a integridade, se você tem a sua consciência limpa, você não tem que se preocupar com nada. E há momentos em que Deus permite a rejeição, para te proteger, até de ambientes que te limitariam. Aprenda que muitas vezes o que parece perda, muitas vezes é Deus te preservando, é Deus cuidando de você, é Deus tendo algo melhor. José, ele perdeu o abraço dos irmãos, mas ele ganhou o colo de Deus. Ele foi rejeitado pelos homens, mas ele foi escolhido pelo céu. Que forte, que profundo isso.
A rejeição, ela foi um instrumento de Deus para conduzir ele à posição que ele jamais alcançaria se ele tivesse permanecido no mesmo lugar. Porque quando Deus ele quer levar, ele primeiro te separa de muitas coisas. E você sabe que a cisterna ali foi o portal para o palácio, né? Então eu não sei onde você está trabalhando. Não amaldiçoa o lugar que você está. Não reclama. Porque ali o poço foi o início do plano de Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Talvez de fato José tenha sido o homem que mais sentiu o peso da traição. Traído pelos irmãos, vendido como escravo, esquecido por quem prometeu lembrar dele. Ele tinha muitas cicatrizes que só Deus podia curar. Você tem muitas cicatrizes? Talvez você esteja se sentindo assim hoje. Ferido por pessoas que deveriam te proteger, que deveriam, te aplaudir, mas nem sequer lembram de você, mas nem sequer... Ai, Deus é forte. Te honram, né? Nem sequer perguntam como você está. E o que José nos ensina, nossa palavra está sendo totalmente para mim. Eu amo a história de José. Eu teria muitas coisas para ministrar aqui, mas como o nosso tempo é pouco, eu estou me limitando aqui, porque é uma das histórias mais lindas da Bíblia. É por isso que eu falo que é o nosso manual de sobrevivência, porque nela realmente a gente encontra direção para tudo que a gente passa. O que José nos ensina é sobrenatural. Deus usa as dores mais profundas para nos conduzir aos propósitos mais altos. Porque o plano do Senhor não é apenas te exaltar, principalmente é te curar. Você vê que a Bíblia fala, quando José encontra ali os seus irmãos, eu lembro muito dessa série na Record, né, que teve a série de José. Eu até instruo você a assistir. É muito bonito a cena quando o ator vê os irmãos chegando, quando ele encontra os irmãos, né? Ele fica ali tão atordoado, a ira, a raiva, a lembrança do passado, daquilo que os irmãos fizeram com ele. Poxa, os próprios irmãos não confiaram, não protegê-lo, não cuidaram dele. Mas quando ele encontra os seus irmãos, ele não encontra inimigos. Ele encontra a oportunidade de ser livre por dentro. Ele chora, mas ele escolhe perdoar. E ele entende que o perdão não muda o passado, mas libertou ele para o futuro. A escolha de José mudou não só a trajetória dele, mas de toda a sua parentela, de toda uma nação. Amados, a traição foi a ponte. E os irmãos foram apenas o instrumento no caminho dele. Traz isso para a sua vida. Por todas as decepções que você tem passado e você passa. Porque as aflições desse mundo, irmão, até Jesus voltar, a gente vai sentir. Mas Jesus é estrategista. Ele é maravilhoso. Quando José diz, foi Deus quem me enviou para cá, é forte. Esse foi Deus que me enviou para cá. Ou seja, todo o processo, tudo aquilo que ele tinha passado, toda a condução tinha sido dos céus.
Ali ele diz que mesmo o mal que fizeram comigo, Deus usou para me posicionar no lugar certo. Você percebe o que Deus está falando? Não foi castigo, foi preparação. Deus precisava sim amadurecer José, moldar o coração, porque ele tinha algo grandioso. Ele tinha um governo para ele governar. Ele tinha um propósito grandioso na frente dele. Ei, a traição não te destrói quando o teu coração, ele pertence a Deus. E só para me finalizar, eu quero falar rapidamente dessa parte de José, só para mim. A gente sabe que José esperou no silêncio, ele esperou na dor e esperou até no esquecimento. A palavra fala que José ajuda um copeiro do rei dentro da prisão. E José só pediu uma coisa, aleluia: lembra-te de mim quando estiveres bem. E a palavra diz que o copeiro esqueceu, né? Eu sei que muita gente esquece da gente nesse processo. Quantas pessoas você ajudou, orou, acreditou, no fim te esqueceram, no fim te traíram. E aqui está um grande ápice de uma revelação espiritual. José, ele não servia aos homens. Aleluia, ele servia a Deus. Ele interpretava sonhos, ele limpava o chão, ele fazia o que precisasse e ele fazia com excelência, porque ele sabia o favor de Deus que não dependia do reconhecimento dos homens. A palavra diz que 2 anos se passaram e no tempo certo Deus fez, né, aquele homem lembrar dele. O mesmo copeiro que o esqueceu foi um instrumento da sua exaltação. Deus pode, meu irmão, usar até quem te ignorou para te promover. É forte. O esquecimento de José era estratégico. Porque, pense, se o copeiro tivesse lembrado antes, José sairia da prisão, mas ele não ia para o palácio. Então, o tempo da lembrança foi o tempo da promessa. E quando o faraó sonhou e ninguém conseguia interpretar, o copeiro lembrou e disse: epa, rapaz, eu conheço um homem. Esse homem me ajudou muito lá na prisão. Eu conheço um homem. E aí, José foi lembrado. José, aleluia, foi indicado. E é assim que Deus faz. Quando chega o tempo da tua virada, meu irmão, Ele faz o teu homem ecoar, teu homem vai em lugares, Senhor, Ele te mostra mesmo. Então, para me finalizar, continue fazendo certo mesmo com as decepções. Decida se levantar hoje, decida recomeçar. Que o Senhor derrame sabedoria na sua cabeça. Continue fazendo certo, mesmo que ninguém veja. Eu estou pregando para mim hoje. Continue servindo, mesmo sem aplausos. Continue fiel, mesmo sem respostas. Porque quando o tempo chegar, ninguém vai impedir o que Deus preparou para você. E eu quero deixar essa frase para você levar para a vida. As pessoas podem até se esquecer, mas Deus nunca esquece de quem é fiel. Amém? Ai, que palavra, viu? Olha que palavra. Ai, meu Deus do céu, eu fiquei assim, impactada. Eu tô ainda. Deus, quando falou conosco, né? Mas que essa palavra tenha sido, olha, como uma flecha, um alvo do seu coração. Levante-se, decida recomeçar, decida perdoar. Faça tudo como se fosse para o Senhor, não reclame. O Senhor está vendo a sua luta, o Senhor está vendo todo este treinamento para algo melhor. Entenda assim, amém? Se essa palavra falou com você,
Compartilha ela aqui no YouTube para alguém, manda esse link para alguém. Olha, Deus vai falar muito com você nessa ministração. Seja a boca de Deus, me ajude a espalhar o evangelho. Que Deus abençoe sua vida. Amém? Amanhã é o 6º dia. No próximo vídeo, a gente traz o 6º dia. Aleluia. E a gente fala sobre Davi, o recomeço de um coração arrependido. Tá aí os salmos, né? Para comprovar isso. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor. Vamos orar, né? Já esquecendo a oração aqui. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por esta palavra, Senhor, que ela tenha sido combustível para cada coração. Senhor, leva essa palavra como vento para os corações necessitados que precisam, Senhor, ouvir esse direcionamento, que assim como no Davi, Pai, nos torne pessoas fiéis e pacientes para o melhor de Ti em nossa vida. Abençoa, Senhor, cada vida, não sei onde ela está ouvindo esse áudio, mas que Tu entre com Tua provisão, com a Tua cura, com a Tua libertação, com o Teu perdão. Guarda, Senhor, cada vida. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Tchau. Fique na paz do Senhor Jesus.